Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar uma dica aqui para vocês. Tem uma coisa que o pessoal geralmente sofre aí, que é no Excel, que é o PROC-V. E o pessoal sempre me pergunta se tem como fazer um PROC-V ao contrário, um PROC-V para a esquerda, né? Um PROC-V para trás. E na verdade tem jeito, é que ele não vai ser um PROC-V, ele vai ser um outro comando. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês de como fazer essas buscas em tabelas, tá? Para isso, eu criei uma tabela aqui, onde eu coloquei números de 1 a 27, são os 27 estados do Brasil. Qual é a região que ele fica, qual é o estado, e também coloquei a respectiva capital. Tá? Então, criei essa tabelinha aqui só para a gente poder trabalhar aqui. Ok, então vamos primeiro para o PROC-V. PROC-V, então, ele sempre busca valores à direita de um campo que você quer como referência. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, vamos pegar o do meio, né? Então, o estado. Então, aqui, coloquei, ó, escolha o estado. Quando você vem aqui, você tem a listinha do estado, né? Então, eu criei isso aqui com o campo de validação de dados. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui o terceiro, ó, Mato Grosso. Então, quando você coloca a escolha do estado Mato Grosso, tem uma fórmula aqui que já fala, ó, a capital é Cuiabá. Então, ó, ele vai lá, ele procura esse valor e acha esse valor. Então, como é que funciona o PROC-V, tá? O PROC-V, aqui para mim, como eu estou usando o Excel em inglês, eu coloquei que é o PROC-V, mas ele vai aparecer VLOOKUP, tá? Que é a sintaxe em inglês. Então, o PROC-V, ele tem quatro campos. O primeiro campo é o que eu quero, e ele é uma célula. O segundo campo é onde eu vou procurar, e ele é região. O terceiro campo é qual a coluna daquela região que eu quero obter a resposta, que é um valor. E o quarto campo é verdadeiro ou falso, então é 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, que ele te pergunta, você quer o valor exato ou o valor aproximado? Geralmente a gente quer o valor exato, então a gente coloca o zero, tá? Então a fórmula fica assim, ó, igual a VLOOKUP, igual a PROC-V, J4, que é o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar o que? O J4. Eu quero encontrar o que eu quero? É uma célula, então é o Mato Grosso. Onde que o Mato Grosso está e onde que a resposta minha está, né? Qual que é a região que eu vou procurar e encontrar minha resposta? A região são as colunas D e E da linha 4 até a linha 30. Então, ó, são as colunas D e E de 4 a 30. D4 a E30 é uma região. Qual é a coluna que eu quero obter minha resposta? É a coluna 2, porque se essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2. Coluna 2 eu quero obter minha resposta. E é 0 porque eu quero o valor exato. Então, quando eu venho aqui, ó, a fórmula está aqui em cima, tá? Quando eu mudo aqui, por exemplo, ó, Ceará, Fortaleza, tá? Ceará, Fortaleza. E daí eu coloquei só aqui, ó, uma formatação condicional que vai mostrar em amarelo, né? Sempre que eu escolher aqui, ó, ele vai mostrar em amarelo a escolha que eu fiz com relação ao estado aqui em cima, tá? Beleza, esse é o PROC-V normal, a maioria das pessoas conhece ele. Agora eu quero dar ênfase ao PROC-V invertido, ao PROC-V para trás. Como é que funciona ele? Eu vou precisar de duas fórmulas para fazer isso. Uma fórmula é o índice e a outra é o CORRESP, que em inglês fica index e match, tá? Então, pode ver que aqui, ó, quando eu vou mudando, por exemplo, ó, Pernambuco, ele já acha Recife e Nordeste, tá vendo? Tá amarelinho aqui. Vamos colocar, por exemplo, Acre. Ele já me achou Rio Branco e Norte. Rio Branco e Norte. Então, tá vendo que esse campo de baixo, ele faz o PROC-V ao contrário. Eu procuro na coluna do meio e acho na coluna da esquerda, o que normalmente não se faz com o PROC-V. Tá? Eu coloquei um quadradinho branco aqui porque eu vou explicar passo a passo, porque são duas fórmulas alinhadas. Tá? É assim que fala, fórmulas alinhadas quando tem uma dentro da outra. Então, como é que funciona? Vamos para a primeira fórmula aqui. Ó. A primeira fórmula é o índice. O que o índice ele vai te falar? O índice ele vai te retornar um valor dado que você tem um número. Então, assim, você vai falar um número de uma região e ele vai te retornar o valor. Então, ó, vamos ver como é que funciona o índice aqui. O índice ele tem três campos, tá? Então, o primeiro campo é onde, então é a região que eu vou procurar. O segundo valor é qual é a linha que eu quero dessa região. E o terceiro valor é qual a coluna que eu quero dessa região. Só que nesse caso eu estou usando uma coluna única, então eu não vou precisar usar esse valor.
tá? Como é que funciona aqui então? Ó? Eu fiz um teste aqui embaixo. Então, usando esses números do lado, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o número 10. Número 10. Tumba 10. O que ele me deu? Pernambuco, e já pintou de laranjinha aqui, tá? Uma outra formatação condicional que eu fiz. Então, como é que o índice funciona? O índice, ele vai me dar, ó, índice D4, que é D4? Índice D4 a D30, na verdade é a região, né? Então vamos lá, índice D4 a D30, índice D4 a D30, né, isso daqui. Qual o valor que eu quero? I15, que é esse aqui, eu quero I15 como a linha, tá? Então a linha 10. E a coluna, nada. Eu ponho 0 porque eu não quero que ele mexa na coluna. Tá? Então eu ponho 0 para a coluna. Se eu omitir, também funciona. Tá? Se a gente for ver na fórmula, se eu omitir esse campo aqui, ele também funciona. Não tem problema de omitir ele. Então, ó, esse daqui, o que ele fala? Ó? Pegue o número 10, na verdade, pegue a linha 10, né? Pegue a 10ª linha daquela tabela. É só isso, gente. O index só faz isso. Ó. Pegue a 10ª linha daquela tabela. Então, eu tenho a tabela aqui. Pegue a 10ª linha dessa tabela. Mais nada. Só isso. Ó. Então, ó, pegue a 11ª linha dessa tabela. Piauí. Tá aqui. Simples de tudo. Só o index. Só o index é muito simples. Tá? Pegue a linha da tabela. Mais nada. Qual que é o próximo agora? Agora é o CORRESP. O CORRESP é praticamente o inverso do anterior. Tá? Por quê? Porque o CORRESP, que em inglês é match, a gente vai fazer o seguinte. Ele vai falar assim, ó, o que é um valor, onde é uma região, e nesse exato aqui, eu vou poder colocar -1, 0 ou 1. Aqui para vocês eu vou dizer só como é que funciona o 1, ou o 0, só como é que funciona o 0, que o 0 é também o exato, eu quero que seja aquele valor. O -1 e o 1 significa menor que ou maior que. Então eu não vou falar de menor que e maior que, porque não importa para a gente vai usar o 0 aqui, tá? Que é o exato. Então como é que vai funcionar o CORRESP? O CORRESP, eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai estar nessa coluna aqui. Então, é o inverso desse, ó. Eu vou falar assim, ó. Então, aqui está Brasília, tá vendo? Ó? Então, se eu pegar e colocar Campo Grande, tá vendo? Ó? Ele vai trazer o número 4. Isso aqui, ó, 4. Então, como é que funciona o match? Ó? Ele fala assim, ó. Match ou CORRESP, né? Esse valor, então qual que é o valor? É o valor I21, tá? Nessa tabela de E4 a E30. Então, o que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, ó, procure para mim a palavra Campo Grande e me fale qual é a linha em que ele foi encontrado. Tá? Pode ver que é o inverso desse. Aqui eu coloco a linha e ele traz o valor. Aqui eu coloco o valor e ele traz a linha. Certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho essas duas fórmulas que elas são uma inverso da outra, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, e agora eu já posso tirar esse quadradinho que eu pus para cobrir para vocês, para não complicar no começo. Então, eles são o inverso, né? Ó, aqui eu procurei o 11, que é a linha 11, eu procurei a linha 11 e encontrei Piauí. Aqui eu procurei a palavra Campo Grande, ele me trouxe a linha 4, né? Não é a linha 4 aqui, tá? Aqui foi o quarto item que ele encontrou. Então, o quarto item foi Campo Grande, tá? O quarto item que ele encontrou. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar essas duas fórmulas aqui e aninhar. De que jeito? Eu vou pegar esse match aqui, ó, toda essa fórmula, e substituir nesse vermelhinho, no I15. Só que é claro que aqui os valores, né, das tabelas eles estão diferentes porque eu fiz buscas diferentes. A hora que eu pego esse match aqui e jogo dentro desse I15, olha como é que vai ficar. Ó. Só que daí corrigindo, né? Então, ó, começa com index. Ó. Index C4, C30, aqui é D4 que estava procurando outra coisa, né? Index C4, C30, o I15 não existe mais, vira o quê? Vira o match. Match J4, D4, D30, 0 e o 0 do final aqui. Ó. Eu só coloquei esse dentro desse e arrumei as referências. Então,
como é que fica, ó, o que ele vai fazer? Ele vai falar para mim assim, olha, se o index é o primeiro, né, o index ele faz o quê? Você coloca um número e ele te traz uma palavra. Então ele fala assim, ó, procure na tabela C4, C30 o número correspondente à busca que você fizer desse nome. Então ele busca Campo Grande e acha 4. Coloca o 4 aqui, procura o 4, acha Piauí. Tá vendo como é que funciona uma coisa dentro da outra? A primeira busca que ele faz é, ele busca Campo Grande, acha 4, substitui o 4 aqui e acha o Piauí. Tá? Se fosse nesse caso aqui. Aqui, lógico que não é isso, mas vamos fazer agora o certo aqui então. Ó. Acre, ó, Rondônia, Porto Velho, Norte. Então o que acontece aqui? Ó? Aqui o que ele vai fazer? O index, ele vai falar assim, olha, procure para mim na região o número correspondente à palavra Rondônia, que vai ser, segundo o nosso mapinha ali, ó, vai ser 18. Então, esse match vai resultar em 18. Daí ele fala assim, ó, pegue o número 18, a linha 18 daquela lista. Certo? Para você entender de novo, de uma outra forma, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir no Evaluate Formula e aqui ele vai fazendo. Ó. Então, quando tem um tracinho embaixo, é a primeira coisa que ele faz. Então, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer ó, o match. Então, ele vai lá. Ele vai buscar Rondônia na tabela. A hora que ele buscou, ele achou 18. Daí ele vai fazer o seguinte, então, pegue a 18ª linha daquela referência, norte. Tá? Então, existe sim jeito de fazer PROC-V para trás, PROC-V ao contrário. Vou precisar alinhar duas fórmulas, que é o index match ou o índice corresp. Tá bom? Vou deixar o arquivo para vocês baixarem no link que vai estar aqui no comentário. Quando vocês baixarem o link, e se o seu Excel tiver em português, automaticamente ele reconhece e ele vai trocar aqui para índice e corresp, tá? Não fique aflito porque o Excel sabe e trocando a língua ele troca sozinho, tá? E daí eu tenho aqui você pode brincar, tem os campos de validação aqui também, ó, né, que eu fiz para as cores aparecerem. Eu não vou entrar em detalhes agora porque o ponto não era esse, mas se você vier aqui, opa, é aqui mesmo, ó. Formatação condicional, na verdade, né? Tem as regras de toda a planilha que eu criei aqui das cores. E também, se você quiser ver aqui, tem como eu fiz, isso aqui é bem simplesinho, a validação, tá? Então é uma lista que ele vai buscar o valor para criar esse menu drop-down aqui. Ok? Então era isso que eu queria explicar para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem então o PROC-V e o PROC-V ao contrário, que é feito com índice Corresp. Até mais. Tchau, tchau.